Agora a gente vai ver Gangs of Dragon. Gangues do Dragão. Vai passar aí pra PS5, Xbox e PC. Provavelmente vai ser na China ou no Japão, não sei. Dragão é a Ásia, com certeza. Jisung, yeah? Jisung, yeah. Ih, chinês? Hey, Taiki. When'd you make it back? Caraca, Yakuza, filho. Isso aí é Yakuza. Excuse me, sir. Ei, senhor. Cala a boca. All right. Cala a merda da boca. On your feet, now. Son of a... Fucking... Filho, vai matar ele. Caraca, mané. Toma. Kung Fu? É a China. Já vi o mandarim ali já, hein. Ou pode ser kanji, né? Que é o mesmo que o alfabetário. Mas aparece China, hein. Um jogo de luta? Arma? Espada? É, eu acho que é Japão, hein. Eu acho que é Japão. É tipo um Yakuza. Isso aí me lembrou, sabe o que é? Isso aí me lembrou foi o Sleeping Dogs, mano. Isso aí me lembrou muito o Sleeping Dogs, papo reto. Tem no canal Zerado também. A gente joga na China, em Hong Kong. A RAI de Hong Kong. E... o jogo a gente joga com o Yeixen na Ua. O Yeixen, um... Gang of Dragon. A Gangue do Dragão. Vamos ver qual é, mano. Ele é tipo um Yakuza, só que 3D, aparentemente, né? É no Japão, galera. É no Japão. Da hora, hein? É porque ele tava em kanji, pô. Kanji é o terceiro alfabetário japonês, mas vem de origem chinesa, tá? Então é a base estrutural do chinês. É um Action Adventure, ou seja, aventura de ação. E a gente vai jogar com... a gente vai jogar em Kabushiko, um distrito de Shinjuku, em Tóquio. A gente vai jogar com um cara chamado Shin Jin-sung. Da hora, mano. Vai ser... e quem faz ele é o Man Dong-seok. Ou seja, ele provavelmente é coreano. Por causa desse Suk aqui, Dong-seok aqui é coreano. E ele é ator famoso. O rosto dele não é estranho, mano. Ele é um membro de alto escalão do crime coreano. Ele é do Sindicato do Crime da Coreia. E esses caras são baseados em Kabushiko. Inclusive, para quem não conhece, a região de Kabushiko é uma região bem famosa em Tóquio do crime organizado. Falam que a Yakuza opera lá, os maiores... Kabushiko acho que nem publicamente nem existe, né? Kabushiko é uma região que tem bordel pra caramba, lá em Harajuku. Lembrando que Harajuku, galera, é muito famoso em Tóquio, tá ligado? Shinjuku e Harajuku são... acho que a Harajuku é mais famosa ainda por causa dos animes e tal. Só que esse Kabushiko... como é que fala? Kabukicho, em japonês. Kabukicho. É isso mesmo, se eu não me engano é isso. Esse jogo aqui vai ser louco, porque... isso aqui pra mim vai dar um B.O. Porque Kabukicho é uma região que é bem... galera, o Japão não gosta de falar desse lugar aqui em Tóquio, tá? E é interessante a gente denotar que... cara, eu gosto, tá ligado? Esse tipo de jogo, eu gosto muito de Yakuza, eu curto muito essas paradas e tal. Eu acho interessante a gente ter essas coisas, mas falar de crime organizado na Ásia não é uma parada muito comum hoje em dia, tá? A galera foge um pouco disso. A gente critica a máfia falando no Ocidente, na Inglaterra, na Europa, nos Estados Unidos. E você vê a própria Rockstar, que é britânica, falar mal do crime lá nos Estados Unidos e tal. Mas na Ásia não é comum, tá? Quando você vê um jogo na Ásia, você vai ver jogos como Shifu, que fala de, sei lá, arte marcial e tal. Normalmente essa galera não fala de gangue, porque a gente sabe que tem Yakuza,
A gente sabe que na China, por exemplo, tem a Shandong Luneng, tem os Huaseis lá, os Huaseis da China, os... Eu esqueci o nome agora, gangue lá. Até falei sobre isso. Lá no Sleeping Dogs eu falo sobre as gangues que operam na China. Porque a galera acha que, porque tá na Ásia é seguro. Não, irmão, tem crime no mundo todo, tá ligado? Tem crime no mundo todo. E é interessante a gente ver jogos que vão explorar isso. Então, olha que interessante, a gente vai jogar em Kabukicho, que é uma região, um distrito bem famoso, ele é icônico pela vida noturna, né, no distrito de Shinjuku, em Tóquio, que o Japão mesmo tentou apagar Kabukicho, né, a gente sabe que o distrito de Tóquio, o prefeito de Tóquio lá tenta apagar essas regiões mais violentas. Inclusive é uma crítica ao governo do Japão, porque o Japão, como é que o Japão ele diminui o crime numa região? Ele isola aquele distrito e faz eu esqueci como é que fala, velho. Ele emancipa. Aqui no Brasil a gente chama de emancipar o distrito. Aí vamos supor, se o cara é do distrito de Belfort Roxo, aí quando ele vai pra Nova Iguaçu tem uma mancha criminal. Se o Belfort Roxo tem uma mancha criminal muito grande, o que eles fazem? Eles emancipam o Belfort Roxo fica separado. Então quem tá tendo crime é Belfort Roxo. E aí você diminui a mancha criminal de Nova Iguaçu assim. Cara, quem faz muito isso é o Japão. O Japão, se ele tem, por exemplo, um distrito que é igual o Kabukicho, que é muito violento, e tá dentro de Tóquio, não é o distrito de Tóquio que é violento. Ele separou e criou um distrito independente chamado Kabukicho, entendeu? Isso diminui a mancha criminal. Inclusive tem muita gente que estuda sociedade e tal, e sociologia principalmente, que fala muito sobre isso, sobre mancha criminal, e critica os japoneses por causa disso. A Coreia do Sul também faz bastante isso. Se uma região é muito, dentro de Seul, por exemplo, Seul, é muito violenta, tá ligado? O que eles fazem? Eles pega o distrito, separa e fala, não, é aquele distrito lá que é violento, mas Seul mesmo, Seul não é violento, entendeu? Isso acontece em vários lugares também. A China também não deixa de fazer isso. E é interessante, cara, porque tem crime. Não vai ter em português, infelizmente. Provavelmente eu devo jogar espanhol ou inglês se eu for jogar. Mas isso aqui não pega muito bem, tá? Porque claramente vai mostrar um pouco da realidade no jogo. O jogo vai ser bonito, claramente, né? Aparentemente vai ser na Unreal Engine. Isso aqui vai me lembrar muito, 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 muito mesmo, tá ligado? E aí, time, como é que você tá, mano? Esse jogo vai ser muito interessante, porque é um jogo de ação e aventura. Vai ser em Kabukicho, que é uma região que eu gosto pra caramba. Eu quero conhecer pessoalmente quando for ao Japão. É a Harajuku, cara, é Shinjuku, essa região ali, centro de Tóquio, né? E a gente vai... Cara, o jogo provavelmente vai ser uma das melhores narrativas que vai ter. Provavelmente sair esse ano, tá, gente? E olha que interessante, uma coisa que me chamou a atenção é a escolha deles. Porque eles vão escolher um coreano, cara, um sul-coreano que opera no Japão. Eu sei que a máfia coreana opera em Tóquio, opera na China também. A gente sabe, o que eles chamam de sindicato do crime. Eu esqueci como é que fala em coreano. Mas eles chamam de sindicato do crime, né, em alguns lugares. A gente vai lidar com conflitos entre conexões humanas e tudo mais. Provavelmente crime organizado, né? Aí vai ter veículos, gunplay, ou seja, a gente vai poder usar armas, ataques com blades, né, com lâmina, com espada, e tudo mais. E vai ter provavelmente fuga de carro, a gente vai poder fazer impactos fortes com veículos e provavelmente pular de carro, alguma coisa assim, pela cidade. Da hora, mano. Você vai ver uma história de violência. Provavelmente com muito sangue, tá? Esse jogo vai ter muito sangue. A gente não tem mais nada sobre a parte de hardware, do quanto ele vai te pedir. E olha que engraçado, como é que o jogo ele vai ser um pouco violento para um maior de 18 anos. Um dos jogos que eu zerei no canal, tá lá para vocês 100%, é o Max Payne 3, que se passa no Brasil, né? E o jogo é extremamente violento, se passa em São Paulo, né? Então é o similar a ele. Então provavelmente o jogo vai ser quente, rapaziada. Se eu puder trazer, eu vou trazer. E olha que interessante, tem o Car Machine. Você vai ter uma garagem lá. E vai ter uma garagem e você vai poder personalizar seus carros. Isso aqui é a suspensão, motor,
a parte do verabrequim lá que você mexe botando nitro, essas paradas, gasolina, as armas também aparentemente, vai ter algum tipo de arma, a gente não sabe. E ali ele tá com 235 mil ien, ou seja, realmente no Japão, é o ien ali, 235 mil. Ele tá com dinheiro, mano. Da hora, mano, vai ter isso aí, vai ser tipo um jogo semi-aberto aparentemente, né? Ou mundo aberto, acho que vai ser mundo aberto, porque eu tô vendo que os... Da hora, mano. Da hora. É um jogo que eu achei interessante de jogar. Gangs of Dragon, Gangue do Dragão, da hora. Só não entendi muito essa ideia de eles escolherem um coreano, né, velho? Porque, galera, não é comum, tá? Tem muito coreano no Japão, na família real japonesa também, mas não é comum, é incomum, isso é bom. Isso não é ruim não, mas me deixa meio curioso. Tô bem, mano, tô suave. Tô aqui vendo alguns jogos que estão anunciados para sair ou esse ano, 2026, de vigência, ou ano que vem, mano. E é bom porque são jogos de mundo aberto, então tem muito jogo que eu não consigo ver. Aí eu pego essas lives assim 1 hora e meia só pra ver jogos que estão sendo anunciados. É isso mesmo. A gente vai jogar aqui esse Shin Seong, que provavelmente ele é coreano pelo nome. E ele é um ator coreano. Eles escolheram um cara com um diretor coreano também. Ele vai ser um membro da... Aqui fala, né? Ele é um cara de alta patente do sindicato do crime coreano, que está baseado, ou seja, o centro no Japão é em Kabukicho. Como a gente fala em português, né? É Kabukicho. Que é uma região bem complicada na história do Japão, inclusive. Você vai explorar as ruas de Shinjuku com Shin e vai explorar, vai lidar com os conflitos e com os conflitos com outras pessoas, provavelmente vai ter outra gangue lá e vai lidar com toda essa questão de como lida com as gangues dali. Pelo jeito vai ser bem intenso, vai focado em narrativa, conexões humanas, provavelmente você vai ter algum aliado também. Doideira, mano. O jogo parece muito interessante até pela arte marcial. E agora, sabendo sobre o Shin, faz muito sentido o que a gente vê no anúncio, né? Faz muito sentido, ó, ele tá usando uma katana, o cara tá com a roupa normal, entendeu? Faz sentido. É o combate das lâminas, né? Provavelmente esse cara é de gangue também. Até pelo óculos. Cara, e esse ator eu conheço ele não é estranho. Desgraçado, filho da... E o estúdio não é muito famoso no ocidente, cara. A roupa deles é muito típico de Yakuza, de ternos. O mafioso no Japão gosta muito de terno. Você é o Jin Song, não é isso? Yakuza usa muito terno. Ele também tá de terno, com roupa de mafioso, padrão. Taiki, when you make it back? Excuse me, sir. Shut your mouth. Alright. Esses caras... Será que a gente vai combater Yakuza, cara? Porque ele é da máfia coreana, tá ligado? On your feet, now. A máfia coreana não... Galera, a máfia coreana tem sim... esqueci o nome agora, mas... Deles, né? Sindicato do crime coreano. Mas eles não têm esse costume de usar... tatuagem igual Yakuza. Entendeu? Mas eles têm o costume de usar essas roupas tipo de Kung Fu. Porque, pra quem não sabe, a Coreia foi muito impactada pela China. Então tudo que vem da China impactou na Coreia, tá ligado? Então eles têm esse costume, igual a Shandong Luneng. A Shandong Luneng também, que é uma máfia chinesa muito famosa. Que opera na região de Luneng, lá na China e tal. Eles têm esse costume também de usar esse tipo de roupa igual o dele, tá ligado? É que eu não tô assim, nenhum jogo que mostra máfia chinesa, assim, operando na China continental. Porque tem essa distinção, né? Macau, Hong Kong, Taiwan não são parte da China continental dentro da legislação. Então eles operam diferente. Um dia ainda eu vou falar sobre isso no canal e tal. Talvez quando tiver oportunidade, pegar um jogo que fale sobre isso. Son of a bitch. Just kill him. Nossa.
Cara, é um jogo que me chamou a atenção, assim. Esses caras são Yakuza, pô, não é possível. Esse ator não é estranho, mano. Esse ator eu conheço ele de algum lugar. Eu assisti algum dorama com ele, algum filme com ele. Não é possível. Porque a galera acha que dorama só tem dorama de amorzinho. Não, tem dorama pau quebrando firme, tá, gente? É ele claramente com carrão. Então é aquele carrão que a gente vê ele mexendo ali. Aí a parte do combate físico, né? O gun, né? Gunfire. Da hora, mano. Da hora. Aí tá lá em kanji. Tá em kanji. Eu não sei se é... É que o meu kanji é horrível. Eu não manjo tanto de kanji, não. Aqui é kanji. Acho que é hiragana. Aí hiragana... katakana, hiragana. Kanji. Kanji às vezes significa 6 coisas, velho. É difícil entender. Mas parece uma... Tipo uma rua, né? É uma avenida tipo, sei lá, Black Market, mercado noturno. Aí aquela avenida ali tem algumas coisas e aí quando você entra, é igual quando você chega em Chinatown, em Nova York, aí tem em mandarim grandão assim. The Chinatown Avenue, né? Mercado noturno de Nova York, um negócio assim. Gang of Dragon, cara, da hora. Porque, cara, Dragão é uma parada da hora, tá ligado? Dragão, quem começou a trazer dragão pro ocidente foi os chineses, tá? Inclusive é o símbolo da China, mas tem dragão no Strike, na Tailândia. Dragão também é um símbolo do Vietnã. Dragão é um símbolo no Japão e na Coreia, tá? Lembrando que tipo, faz parte da cultura dos asiáticos o dragão, porque o dragão é um ser mitológico, diferente do ocidente. A gente vê dragão mais como um animal que dentro da caverna e tal, porque a gente teve muito impacto europeu, principalmente britânico, que fala de dragões, né? Na Idade Média. Mas na Ásia, dragão é algo mítico, algo mitológico muito poderoso e tal. Tanto que você vê isso muito em anime, né? Cara, da hora. Eu gostei do nome, inclusive. É um jogo que vai tá no meu... Com certeza, se eu puder pegar, poder trazer, eu vou trazer. Eles não têm jogos, né? Eles, provavelmente por ocidente, é o primeiro jogo que eles trazem. Nagoshi Studios. E eles são japoneses mesmo. Não tem... Eles vão vender, eles vão fazer. Eles vão distribuir e vão fazer. É um jogo que eu achei extremamente interessante. Até porque a gente tá... Uma coisa que eu defendo muito no canal... É que a gente tá com muita mesmice, rapaziada. No ocidente é muita mesmice, muita coisa. E é o que eu falei. Se preparem, porque depois que a China chegou, se preparem firme para entender que os asiáticos vão tomar o ocidente. Coreia, Índia, China, tá? Muita gente não entendeu que quando eu falei lá do Wukong, eu falei pra vocês no TikTok na época. Falei, ó, se acostumem de ver asiáticos fazerem jogo. Vietnamita, tailandês, é difícil, porque são países que não tem histórico para videogame. Consomem, por exemplo, muito Garena Free Fire e tal. Consomem muito jogo chinês, Arena of Valor. Mas eles não têm histórico de criação de jogo. Agora, Coreia do Sul, principalmente a Krafton. Japão, que já tem um histórico no ocidente muito forte, principalmente nos Estados Unidos. E agora a China e a Índia, fiquem ligados. E aí vocês estão vendo por quê. Cada vez mais vocês vão ver que eu vou falar muito sobre esses jogos, porque galera, essa parada me dá um tesão, tá ligado? Eu gosto de ter essas no bom sentido, tá? Não levem pelas costas, que tem gente que leva pelas costas. No bom sentido, tá ligado? Porque eu tenho... Cara, depois que eu comecei a fazer live de videogame, falando sobre videogame, cobrindo a indústria até onde eu posso, né? Não sou um cara profissional, tá? Mas eu gosto de fazer isso aqui, eu acho maneiro. E eu percebi uma coisa que tava me incomodando bastante. Desde que eu comecei a fazer isso sério mesmo. Fazer conteúdo sério, falar mesmo sobre videogame e tal. Me incomoda bastante. Por quê? Tá uma mesmice desgraçada no ocidente. É sempre a mesma empresa. Não, porque a Rockstar... Cara, não só existe GTA, é o que eu falo no canal. Ah, não só existe GTA. Tá, GTA é foda, não sei o que. Cara, não só existe GTA, pai. Entendeu? A Rockstar não é isso tudo não, cara. Pezinho no chão, calma. Não é isso tudo. Tem outras empresas, vamos ver.
Tem muita gente fazendo jogo agora, entendeu? Vamos dar uma atenção pros chineses também. Eles já mostraram que tem uma qualidade. Não é à toa que, por exemplo, os coreanos vieram com o Inzoi, apesar de não ser o gênero que eu amo, tá ligado? Mas eu já joguei The Sims, eu gosto desse tipo de jogo. Um Inzoi mostrou que a EA não tornou The Sims um jogo inquestionável pela incompetência dela, e tá aí o Inzoi tá dando de braçada, e a gente não vê um The Sims há muito tempo. Então assim, o Ocidente se acostumou muito. A gente tá em empresas no Ocidente que sentaram nos jogos que elas fazem e dane-se, pô. A Capcom sentou, se ferrou. Agora que a Capcom, apesar de ser japonesa, né? Quando ela veio pro Ocidente, a Sony, PH Jogo, sentou nos vários jogos aí, dane-se. Aumento de preço, a Ubisoft, como sendo francesa, europeia, sentou nos jogos e ficou anos aí fazendo lixo. E olha que eu cubro muito jogo da Ubisoft no canal, né? Então assim, tem várias empresas que sentaram nos jogos e, velho, a Techland, os poloneses, né, do Dying Light, pra quem não lembra quem é a Techland, sentou no Dying Light, lançou o The Following, a expansão, foi maravilhoso. O 2 cagou com o jogo. Agora que quando ela voltou com o The Beast, ela teve que trazer o Kyle Crane de novo para voltar e ouvir a comunidade. Então assim, as empresas europeias, o Ocidente se acostumou muito. As empresas sentaram nos jogos que fizeram e, velho, é isso. Isso é ruim, galera, tá? Tem que ter competição. Então os chineses vieram pesado, o Kong veio pesado, e agora os coreanos também vieram pesado. Os indianos estão vindo pesado com vários jogos de tipo Souls, que eles têm eu já até fiz um react aí pra quem quiser depois assistir, um Last The Avatar, que é tipo um Souls-like. Agora tem o anúncio do Valor Morte, que eu fiz react pra vocês, vai sair no domingo, se eu não me engano, agora. Então assim, cara, tem que ter jogo, porque senão as empresas sentam no jogo que faz, igual a própria Epic Games Store lá, a Epic Games, sentou no Fortnite e agora tá desesperada. Tá desesperada. Essas empresas, elas se acomodam, galera. Aí elas sobem preço, elas fazem o que quer, jogo R$300. É igual eu falei no anúncio do Assassin's Creed Resense. Cara, é absurdo, aquele jogo tá saindo R$300, aquele jogo não vale R$300. 119, beleza, R$119, tudo bem. Tudo bem. Agora R$300 não vale, sinto muito, não vale. Mas é um Assassin's Creed Black Flag Remake, ele é lindo, irmão. Até pra você rodar aquilo ali, você tem que ter, velho. O PS5, o cara do jeito que tá agora. Então assim, essas empresas, mano, por mim, que os japoneses, que os coreanos, que os indianos e os chineses inundem o Ocidente de jogo bom. Porque vai obrigar esses europeus acomodados a trabalhar. E vai ter que baratear, porque não vai vender. É igual agora. Sabe por que... Jim, mas por que você estava dizendo que não vai vender? Porque a Microsoft aí, ó, muita gente comemorando que a Microsoft abaixou o preço do Game Pass, do Cloud Game. Eles não abaixaram o preço do Cloud Game não, cara. Eles diminuíram o preço porque não estava vendendo, tá? É porque não estava vendendo. Vender a Cloud Game e o Game Pass por R$119 é loucura. Quem vai pagar R$119 por mês, cara? De 119 para 186. Nossa, que avanço. Nossa, a Microsoft agora sim, irmão. Não vende, pai. Não vende. Ninguém compra. Cara, não adianta. Não. Se tá duro, não compra, Jim. Tá reclamando de preço, irmão. Não adianta você fazer um jogo que ninguém vai jogar. Por isso que tem uma porrada de jogo bom aí, 300 conto, que quase ninguém joga, porque tá caro. Ninguém joga, mano. E você não tem gente fazendo conteúdo. Você não tem gente falando. Por que eu defendo, por exemplo, empresas como a Valve, que faz toda hora evento aí de verão e vende jogo barato? Porque é assim que você mantém a indústria de videogames viva, com preços acessíveis, cara. Não adianta, mano. Por isso que eu vi, cara, uma tristeza pra mim, como alguém que joga videogame e fala de videogame, ver jogos como Sleeping Dogs morto. Cara, que jogão, velho. Que jogão, que jogão. Por isso que muitas vezes eu pego ali jogo 360 e jogo com vocês aqui em live, na Steam e tudo mais. Porque esse jogo não pode morrer. Prototype, cara. Ninguém fala mais de Prototype. Prototype é bom pra caraca. Por isso que, ó, agora, os Call of Duty, caro pra caramba. Quem vai jogar Call of Duty Black Ops 1
lá com o Mason, lá de trás, do lado 360, e vai pagar R$100 no jogo daquele. Um jogo de papo de 2015, menos que isso, inclusive, se eu não me engano. Pô, mano, não dá, irmão. Sinto muito, não dá. Então, aí os jogos vão morrendo, a gente vai perdendo os jogos. Tá lá, um jogão, que é o que eu falo muito, cara. Um jogão que morreu. Um jogão que morreu do PS4. Bloodborne podia estar no PC. Cadê? Tá ligado? Cadê o Bloodborne? Bloodborne é jogão, mano. Bloodborne bate muito jogo hoje em dia ainda. E um jogo que eu amei no PS4. Infamous Second Son. Morreu com o PS. Galera, só pra deixar claro, só pra finalizar a parte aqui, pra gente continuar. O PS4 pra mim foi o PS que eu mais gostei depois do PS2, tá? O PS2 pra mim... não, é discutível. Não, pra mim o PS2 tá num lugar, não tem como, ele tá lá em cima. O resto, aí depois vem o resto, vem PS3, aí pra mim vai ser PS4, PS3 e é isso, o PS6. Eu não gostei do PS5, tá? Pra falar a verdade pra vocês, eu não curti o PS. O que eu falo no canal do PS5 é o DualSense que tá aqui com o meu ladinho aqui. Não me arrependo de ter comprado. Que controle maravilhoso, tá? Que sistema. Eu já joguei ele no fone também, porque ele tem a entrada P2 aqui. Eu jogo ele no fone às vezes para... Mano, que tecnologia, tá ligado? Pude jogar ele no PS de um amigo meu, pra ver essa tecnologia funcionando no talo, porque no PC não funciona 100%, porque a Sony capa, porque como a gente joga na Microsoft, Xbox, então eles capam o controle 100% no PC. Cara, a Sony tem uma mentalidade de, sim, pra mim da Sony vai destruir a própria Sony, mas a mentalidade da Sony é meio de empresa fraca, de empresa capada, né? Fazer o quê? Vai perder muito dinheiro pra entender que, tipo assim, a parada é outra. E eu não desgosto da Sony não, tá? Gosto de God of War. Vários jogos da Sony eu tenho aí. A Sony, quando veio pro PC, eu peguei vários jogos dela. Não desgosto dela não, mas quando tem que criticar, tem que criticar. Então é o que eu falo, velho. Não adianta, mano. A gente tem que... Quem joga videogame ama videogame, cara. De qualquer tipo. Eu jogo Pokémon, eu jogo, sei lá, Dragon Ball, eu jogo Naruto, GTA. A tribo de videogame na internet tem que defender... abaixar preços, tirar imposto de videogame, cara. A galera tem que começar a se politizar, tá na hora já, fi. Não tem como. Se não, aí, ó, videogame aí como tá. Tem que reclamar mesmo, tem que falar mesmo. E tem que jogar pra cima, tem que cobrar a Lanzoca, tem que cobrar esse céu. Vocês botam esses caras tudo lá em cima. Quando os caras chegam lá em cima pra dar voz pra vocês não cobram o cara, pô. Tá igual político, pô. Não pode, não, mas o Alan... Não... Irmão, tem que cobrar ele, o cara alcança que o cara tem. O cara agora tá na Twitch aí, E eu assisto o Alan, tá? Pra quem não sabe, eu assisto o Alan. Tem que cobrar ele, mano, tem que falar lá. Porque um cara falando é uma coisa. Eu não sou ninguém, eu não tenho prestígio. Mas a gente tem que chegar lá e cobrar, mano. O que o Cross, por exemplo, fala. O Cross fala mesmo. O Cross passa várias visões, tem que cobrar, mano. Reclamam do David Jones, mas o David Jones também fala umas paradinhas. Ele é exagerado, Eu gosto muito do Dave, mas... ele também fala. Tem que falar, mano. O BRK Edu tá há anos falando. O Games Edu tá há anos falando. Tem que ter mais gente falando, mano. Imagina o Alan falando, mano. Imagina. Porque quem sustenta esses caras, mano, quem torna o cara famoso é o público, mano. Não é a empresa. Não, mas o Alan é o maior streamer brasileiro. Sim, ele é nosso PewDiePie, ele é um monstro. Nosso monstro, representante do Brasil. Beleza. Só que quem colocou ele foi o público brasileiro. Se não tivesse ninguém assistindo ele agora, ele não seria merda nenhuma. Ele não seria ninguém. Porque o streamer, ele precisa do chat dele, mano. Não existe isso. Não existe. Então, é o que eu sempre defendo no canal. Pô, tem que pedir pra esses caras começar, bater nas empresas, pô. Porque senão... Se não tiver ninguém jogando, infelizmente a gente vai ter que voltar pra era de zerar game no YouTube. E, mano, eu nunca mais quero que essa era volte, mano. Eu quero que as pessoas possam jogar videogame, porque jogar videogame é bom pra caraca, irmão. Essa parte aí me lembrou muito do final do Uncharted 4, mano, que a gente luta lá com a espada no navio. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go,
go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit